Olá, como está? Forte e grande abraço para você que veio hoje junto comigo fazer mais esta reflexão. Nós vamos meditar sobre este tema, Abraão, vosso pai. Vamos aprofundar este tema que vai com certeza valer a pena a nível espiritual para o nosso íntimo e comunhão com o nosso Deus. Até já. Bom, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque ele era único. Quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Nós lemos Isaías 51:2. Veja que olhar para Abraão e diz vosso pai, para Sara, que vos deu à luz, porque ele era único, ou seja, naquele momento era o único que estava verdadeiramente voltado para conhecer Deus, saber quem é Deus, para buscar a voz de Deus, a orientação dele. Sabe quantas vezes eu, você, nós sentimos no nosso dia a dia esse desejo ardente de buscarmos a Deus? Isso é uma obra do próprio Espírito. O Espírito Santo, ele nos leva a ter esse desejo, essa vontade, esse querer de comunhão com Deus. Então ele era o único que no momento se disponibilizava para ir ao encontro do Deus verdadeiro. E diz este Deus que o chamou. Ele chama a mim, ele chama a si, ele chama a todo aquele a quem ele quer. E ele chamou. E depois de chamar, o abençoou. E depois de o abençoar, o multiplicou. Ou seja, um Deus que chama, que abençoa, que trabalha a nossa vida e que depois multiplica a sua presença através daquele ser para muitas outras. Foi esta obra que ele fez com Abraão. Agora vamos ler, vamos entender o seguinte, que é muito importante, esta nossa reflexão hoje. Vamos a Romanos, no capítulo 4, que diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então aqui o apóstolo Paulo já está dizendo o que é que nós vamos, que diremos? Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então ele está dizendo, o apóstolo Paulo, sendo judeu, está dizendo, sim, tem um pai, tem esse pai da fé, esse homem que viveu pela fé. E diz mais, nesse capítulo, no versículo 12, que eu estava aqui passando os olhos, é muito importante, diz assim, e pai da circuncisão. Circuncisão era um ritual que tinha sido feito como símbolo de aliança com Deus. O homem pegava no pênis, cortava o prepúcio e aquilo era um sinal de uma aliança com Deus. Então, o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos. Agora veja, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então veja aqui o seguinte, ele, mesmo antes de fazer essa primeira aliança com Deus, depois que ele chama, abençoa e multiplica, diz que ele, tanto antes quanto depois de ser circuncidado, ele andava nas pisadas da fé. Ele acreditava que alguém o tinha criado e que existia uma eternidade e que ele estava caminhando rumo a esse ser maravilhoso que o trouxe à existência. Ainda diz no versículo 16, veja, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então vai clarificando as pisadas, as caminhadas, as pegadas e as pisadas deste pai da fé. O irmão do Senhor Jesus, Tiago, o apóstolo Tiago, ainda diz assim, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, Tiago, judeu,
o apóstolo Paulo, como nós líamos também, judeus, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. Então, quando ele tomou a atitude tão forte de crer em Deus, de atender ao pedido, ao desejo, à vontade de Deus, a ponto de criar um altar para sacrificar o seu filho, no qual Deus não aceitou, antes, pelo contrário, diz que o anjo do Senhor deu um grito, dizendo: não estendas a mão no rapaz, porque agora sim sei que temes a Deus, eu sei que me amas, sei que me ouves, estás disponível para crer que mesmo que matasse o filho, eu tenho poder para trazê-lo novamente à existência. Ele não aceitou, Deus não aceitou o Isaac, antes pelo contrário, aprovou, foi a fé de Abraão. E o Tiago está falando, quer dizer, não é uma fé só de ouvir e saber a verdade, a vontade, a palavra de Deus, mas sem atitude. Não, é pôr em prática. Esse Abraão põe até o extremo essa prática. Agora, eu quero tocar num ponto que é muito importante, que às vezes a gente vê, a gente fala aqui e acolá, às vezes, com as pessoas, né? E vemos que às vezes essa atitude do pai de Abraão, o papai da fé, isso pode distorcer. Como eu estou fazendo esta reflexão à base disso. Alguém que, aquela coisa, o pai Abraão, calma que o papai Abraão, tanto quanto eu quanto você, precisa de um outro papai. Isso não é bem assim. É pai da fé, no sentido da fé, mas tem que ir à procura do autor da fé. Senão não vai levar para lado nenhum. Livro, Mateus 1:1, da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, que não vou tocar aqui hoje porque não é o assunto, que também dá outra mensagem, filho de Abraão. Então está vindo agora o Senhor Jesus Cristo, que também é filho de Abraão. Este Senhor Jesus, crescendo e assumindo o ministério diante dos judeus e alguns pastores do templo, lá em João capítulo 8, diz assim, leia: respondeu-lhe Jesus: em verdade, e eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então veja, antes que o papai Abraão viesse à existência, o Senhor Jesus está dizendo, eu sou. Ou seja, eu não existo. As coisas e as pessoas existem porque eu sou. E porque eu sou, trouxe à existência as coisas que existem. Sem ele, dizia João, não é? Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, sem ele, sem o Senhor Jesus, nada do que existe existiria. É ele quem chama pelo poder da sua palavra à existência as coisas. Então, antes disso o Senhor Jesus, que Abraão existisse, eu sou. E novamente o Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ainda diz lá no capítulo 5 também, a respeito do comparativo a nível dos homens, ele toca no Elias. Ele diz, olha, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Abraão, a mesma história, foi um homem semelhante a nós. E você vê que lá no capítulo 8 de João, como nós líamos, eu estava lendo o versículo 58 ainda há pouco, se você ler no 39, diz assim, os judeus que estavam ouvindo o Senhor Jesus declarar firmemente que eu sou, Ele é Deus, diz assim, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Você vê? É pai Abraão no sentido da fé e da atitude, de comunhão com Deus, as pegadas e as pisadas da fé, independentemente de tudo e qualquer aliança e compromisso que o Abraão teve com Deus, que eu tenha com Deus, que você tenha com Deus, mas é no sentido de pôr em prática a palavra da verdade que sai da boca do Senhor Jesus e que traz a mim e si espírito e vida. Eles aqui, até que o Senhor Jesus está falando isso, você depois ler lá todo este capítulo 8, queriam matar o Senhor Jesus.
Por isso é que o Senhor Jesus está dizendo tais palavras. No versículo 56, Jesus diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Agora, toda esta situação, o Senhor Jesus diz da seguinte maneira, e aqui, amigo, amiga, muito importante. É importante para mim, importante para si, importante para o Abraão, importante para o Elias, importante para o Davi, importante para qualquer ser humano. Quando o Senhor Jesus afirma, é aqui que eu procuro sempre em oração pedir ao meu Senhor Jesus que me oriente, que me abra o entendimento, que faça Ele sendo essa chave que descodifica a verdade que lhe sai do seu íntimo, porque Ele é a verdade de Deus, é esse Cristo, é esse ungido, é essa unção que me abraça a mim assim. E Ele diz assim, leia comigo, e a ninguém na terra chameis vosso Pai. Por quê? Porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Eu, você, Abraão, quem quer que seja, precisamos deste Pai que está nos céus. Ele é o único Pai. E sendo Ele o único Pai, vamos eu e você ficar, como diz o escritor pelo Espírito Santo, Hebreus, lá no capítulo 12, afirmou, dizendo, leia, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amigo, amiga, que eu e você em oração possamos buscar esse Pai, sabe? Esse Pai que o Senhor Jesus disse que se eu e você nos colocarmos na posição daquele filho pródigo, daquele filho que se perdeu, mas que reconheceu que tem um pai que é bom, um pai que o Senhor Jesus em oração sempre dizia, Pai excelso, Pai da glória, Pai eterno, Pai de amor. É esse Pai que o Senhor Jesus disse que, vendo à distância o seu filho, correu para abraçá-lo. E hoje é a mesma história, comigo e consigo, com o pai Abraão, esse Pai da eternidade, Ele corre para todos nós, para tudo e qualquer ser humano, para o mais sujo que nós venhamos a estar, Ele corre e abraça. Por quê? Porque no sangue do amor do seu Filho Jesus Cristo há espaço para nos perdoar, para nos amar, para nos abraçar, nos dando essa vida que mais ninguém tem para dar, uma vida que faz uma gestação eterna dentro do nosso ser. Por isso eu quero terminar, amigo, amiga, com uma exortação do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele diz assim, exorta-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amigo, amiga, eu quero me despedir, mas antes de me despedir de si, quero orar, quero diante desta exortação, junto consigo, falar com o Pai da eternidade, com o Deus e Pai que amou o mundo de uma tal forma que deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do seu amor, na minha e na sua direção. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero, junto com esta pessoa que me vê e que me ouve nesta hora, me colocar nos teus pés, sabendo que o Senhor é o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores, é um Deus que é invisível, mas que o nosso íntimo, quando é tocado pela Tua Palavra, nós sim seguimos as pegadas do pai Abraão que andou pela fé, mas tanto ele quanto nós precisamos do Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós te adoramos, é assim que nós esperamos receber o seu abraço através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Senhor, abraça-nos, ampara-nos, socorre-nos, faz a nossa vida em tuas mãos brilhar com a tua eternidade. Faz no nosso dia a dia termos sempre este desejo ardente de estarmos em comunhão, em oração e buscando a luz da tua palavra que nos dá espírito e nos dá vida. Amém? E graças a Deus. Senhor, ajuda e auxilia todo aquele que ver este vídeo, que escutar junto comigo e se debruçar junto comigo em oração nas tuas mãos graciosas. Amém? E graças a Deus. Amigo, amiga, amém. Eu me despeço por aqui, mas lhe desejando um abraço, junto com o abraço deste Deus e Pai, sim, o único Deus e Pai, o único Pai verdadeiro que eu e você, que Abraão, que Elias, que Davi, quem quer que seja, temos disponível para nos abraçar através do seu Filho, Jesus Cristo. Que Ele te abençoe poderosamente. Até a próxima reflexão.